pessoal vinha, fazia grandes turnês, aí chegavam, passavam por Nova York, eles iam pro Zinc, ou da Canja, encontrar a galera. Então era o Richard Bona, era o Hiram Bullock, era... Cara, todo mundo que você puder imaginar. Tava lá tocando, dando canja. Fosse noite de música brasileira ou noite de jazz. E a gente ficava na permuta, né? Todo mundo conhecia todo mundo. Acabou que eu fiz vários projetos, não só de música brasileira. Mas eu tive alguns marcos, assim, logo no começo. Eu conheci o Elmir me botou debaixo da asa dele e falou, o Elmir já estava lá há muitos anos, né? Eu vou te dar uma direcionadinha aqui. Não parte para esse caminho aqui, não. Isso aqui fica de olho ali. Aqui todo mundo se diz produtor, sabe? Brasileira, né? Porque ainda tem aquela coisa, né? Mulher brasileira, todo mundo acha que... E acha mesmo. E aí, meu segundo marco foi lá no Zinc Bar. Eu estava em 98. Eu 25 anos. Eu estava cantando, fazendo um show que eles chamam lá de Brazilian Jazz, né? E aí entrou eu nunca vou esquecer, entrou uma galera assim japonesa, parecia um mafioso japonês. Eu tinha uma outra noção de japonês, bigodinhos, assim, sentadinhos. Aí o cara falou, em inglês, obviamente, olha, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente queria te chamar para ir para o festival, Monte Fuji Jazz Festival, no ano que vem, que era o maior festival de jazz, assim, né, lá do Japão na época. Eu falei, tá bom. Isso era tipo, sei lá, março, abril. Né? Pô, não, bom. Mas olha que loucura, isso era março, abril. Quando foi em maio, eu recebi era e-mail, né, só e-mail naquela época. Começando a onda de e-mail. Eles entraram em contato comigo, olha, teve uma mudança no line-up de lá, a gente queria que você fosse agora, em julho. Eu falei, eu não tinha uma demo, Mário, eu não tinha uma demo. Eu fui com Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tito Puente, Milt Jackson. Você não está entendendo? Olha, quando eu vejo aquele folheto até hoje, eu tremia. Montei um quinteto maravilhoso, fazia um lance de Brazilian Jazz, assim, sabe? Pega aquela onda meio samba jazz que a Elis tocava, algumas coisas de João Bosco, algumas coisas de bossa, obviamente. Vão fazer coisas que eles não sabem fazer. Exatamente. Menino, foi uma experiência. Aí eu voltei e falei, peraí, agora eu preciso dar uma organizada. Fiz uma demo, aí eu comecei a explorar um pouco, posso fazer esse lance meio, né, de Brazilian Jazz por aí. Não tinha muitas cantoras que faziam isso. Ou era estritamente bossa nova, mas ao mesmo tempo... Você chegou aí ao Café Uá? Cheguei aí, mas achei horrível. O Café Uá era o seguinte, ele criou... O Café Uá é um bar, né, underground lá, onde começou James mais Joplin. Salsa, mais... Não, cara. Agora, né... Agora eu não sei. Quando eu conheci, era meio... Porque música baiana, meio... Porque a parada é a seguinte, olha só. Quando eu mudei para Nova York, já tinha uma banda chamada Brazuca, que tocava lá. Eram 14 na banda. 5 cantores, percussionista e guitarrista e horn session, tinha tudo. E eu comecei a cantar nessa banda junto. Eu fazia parte de música brasileira dessa onda. Meio samba, meio Elis, tocava umas coisas bem MPB mesmo, que sempre foi a minha parada. Tinha outro que tocava música baiana, a outra tocava música, sei lá, mais mineira. Mas era um negócio muito bacana. A gente foi capa do New York Times, cara. Fazendo isso. A gente dava... toda segunda-feira, a gente dava volta no quarteirão. Volta no quarteirão. Então, quer dizer, foi um momento muito... que a gente fala assim, que a experiência do baile, né? Você tá em cima do palco, você experienciar essa coisa, não fazer um show de 1 hora. Cara, você tem um público ali na tua... que você responde a ele. Essa coisa do baile dá uma estrada que hoje em dia é muito difícil um artista ter. O artista não tem onde tocar, sabe? Aí o cara vai pro estúdio, são horas e horas de estúdio, faz na sua casa e grava isso. Você bota o cara no palco, o cara não tem palco. O cara não sabe o que é cair num palco e ter que levantar. O cara não sabe, errei a letra, você dá a volta. O pianista desmaiou, você dá um jeito com o guitarrista. Não, às vezes também não tem audiência, né? Não tem. Não tem mais. Então a coisa mudou demais. E nessa época, não tinha internet, né? Então tudo que eu comecei a fazer lá, eu fiz um trabalho lindo com o Wynton Marsalis, que a gente fez, nossa, de música brasileira. E eu fiz... Gente, Mas gravou? Show ao vivo. Ah, caralho. Show ao vivo. Eu fiz trabalho eu trabalhei muito com Bollywood. Gravei muita coisa para Bollywood. Aí fui para Los Angeles um tempo. Não tinha nada, não chegava aqui, porque não tinha internet.
Não tinha nada disso. Eu fiz aquele... A Gravei... gente ouvia de você aqui como uma coisa cult, assim. Pois é. Né? Que a gente estava esperando mais informação, mais coisa pra, né? É porque eu não ficava Nem vendo. a crítica recebia nada aqui. Não recebia, não tinha... Esse intercâmbio não existia muito. Talvez se naquela época eu tivesse aqui um assessor de imprensa aqui, mas eu acho que eu não fiz esse movimento de ir para lá. Você não estava querendo fazer movimento para cá, só para lá. Na verdade é o seguinte, eu estava vivendo ali. Você não estava pensando não, em... Eu não fui para lá assim, eu estou indo para cá para construir uma carreira, então eu vou fazer a ponte. Eu fui para lá para estudar música. Eu fui para lá para conhecer a minha música em mim. Porque a verdade é o seguinte, Bárbara, isso aí eu tava pensando exatamente ontem à noite. Quando você chega numa certa idade, você começa a olhar pra trás, você fala assim, cara, por que eu não fiz aquilo? Né? Que é uma coisa tão básica, né? Que eu deveria... Né? Coisas que são passos mais profissionais e que, na verdade, você tá vivendo e curtindo. Você tá vivendo e curtindo. Você tá lá sendo feliz, né, cara? Não existia muito... na minha época, assim, principalmente a maneira que eu fui, eu acho que eu não... Porque é importante você ter um plano de negócios, né? Para qualquer coisa que você faça. Sim. Né? Para uma carreira artística, para abrir um restaurante, para, sei lá, abrir o teu escritório de advocacia. Você tem que ter um plano de negócio. Você tem que determinar onde você quer chegar, você tem que saber quanto você tem para investir, você tem que saber como é que você quer ser visto. Isso é importante. Que produto você está vendendo, né? Eu acho que naquela época, a minha exploração era outra, sabe? Era outra. Talvez até naquele momento eu não tenha o que eu tenho hoje, eu não tenho o tino que eu tenho hoje para as coisas, mas talvez eu precisasse não ter tido para hoje ter, sabe? Para hoje estar investindo em outras coisas. Eu acho que você estava vivendo um movimento de experiência de vida, né, cara? Nossa, foi uma... Porra, cara, e assim... imagino que para você, não sei exatamente quando você voltou, você pode contar aqui pra gente, mas deve ter sido um baque voltar pro Brasil, né? Cara, você sabe que não, e eu vou te explicar por quê. Eu fiquei quase 11 anos lá e depois fiquei os próximos 3, 4 anos, indo e voltando muito. Então, mas eu voltei muito afim de voltar. Eu acho que quando você sente que você completa um ciclo, e você faz o movimento de volta, você vem disposto. Uma coisa é ruptura, né? Aí eu vou voltar porque, não sei, meu pai e minha mãe ficaram doentes, eu vou ter que voltar. Eu não tinha que voltar, muito pelo contrário, eu voltei. Hoje, vendo isso, eu voltei no meu melhor momento profissional. Eu voltei onde eu estava ganhando muito dinheiro, onde eu tinha saído só do círculo de música brasileira, e sendo respeitada como outras coisas, eu tinha entrado no círculo de cinema, eu estava começando a trabalhar com world music. Eu vi essa coisa de trilha, foi um disco que você fez? Eu fiz alguns. De trilha? Eu fiz alguns, eu fiz com o Elmir, né, que foi o do Bossa Nova. Então, foi esse que eu vi. Eu fiz... Filme? Filme, Bossa Nova, com a Amy Irving e o Antônio Fagundes. Lembro. Eu fiz O Nome do Jogo, que é com o Danny DeVito. Fiz o De Outra Volta. Eu fiz bastante coisa. Bollywood eu fiz. Você recebe até hoje? Recebo algumas coisas, não muito não. Não muita coisa não, porque eu só lá, a ASCAP, né, aqui tem outras coisas. Mas comecei a fazer muito publicidade. Mas tem conta lá ainda? Tenho. Mantém tudo lá normal? Não, normal médio, né, porque o que eu recebo lá, na verdade, eu declaro tudo aqui, né. Não declaro mais imposto de renda lá, eu não tenho mais green card lá. Eu tinha, não tem mais. O green card, depois de um tempo, ou você tem que ficar indo. Você não pode passar mais do que 2 anos. Depois que eu tive minha filha, acabei não indo, acabei abrindo o bangalô. Difícil, né? Você manter 2 vidas completamente distintas, né? Sim.